Olá, me chamo Laura dos Santos de Souza, estou no terceiro ano de medicina na Idomed Angra dos Reis. Eu, juntamente com meus colegas Igor Mateus de Souza, Priscila Maria do Rosário, Vitor Coelho Dornelles, orientada pela professora doutora Ariel Gomes, venho apresentar o estudo intitulado Análise do perfil epidemiológico da mortalidade por descolamento prematuro de placenta na região sudeste do Brasil. Falando primeiro sobre a DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, ele é caracterizado pela separação total ou parcial da placenta do útero a partir da 20ª semana de gestação. Esse acometimento deve ocorrer antes do parto. Essa condição é uma condição grave, considerada uma emergência obstétrica, justamente por colocar em risco tanto a saúde da gestante quanto a saúde do feto. Apesar de ser relativamente raro, né, a gente encontra em 0,4 a 1% das gestações, está relacionado a 10% das mortalidades perinatais quando ocorre o descolamento prematuro de placenta. E entre os fatores de risco, né, que predispõem a DPP, a gente pode incluir a gravidez anterior complicada por DPP. Então, quando uma gestante ela já teve um descolamento prematuro de placenta em gestações anteriores, ela corre risco de ter novamente nessa gestação. A gente pode falar dos distúrbios hipertensivos, com destaque para a hipertensão arterial sistêmica, o trauma, o uso de drogas, principalmente, né, com destaque aí a cocaína, e a ruptura prematura das membranas. Falando dos aspectos epidemiológicos do descolamento prematuro de placenta, ele ocorre aqui no Brasil em 1 a 2% das gestações e está associada a 10% das mortes perinatais no país. Então, por isso, ele acaba tendo uma relevância para a saúde pública e originou um interesse, né, nosso para o estudo sobre essa condição na região sudeste. Então, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Foi investigar o número de óbitos maternos relacionados ao descolamento prematuro de placenta na região sudeste do Brasil entre 2014 e 2023. Como método, nós utilizamos uma abordagem quali-quantitativa com objetivo descritivo. Para buscar os dados qualitativos, nós utilizamos as bases de dados Cielo e PubMed e buscamos artigos que correlacionassem o tema que nós estávamos estudando. Com relação aos aspectos e aos dados quantitativos, nós utilizamos o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados do censo demográfico mais atual. A partir disso, nós fizemos uma proporção de óbitos por descolamento prematuro de placenta em 1 milhão de habitantes e consideramos as variáveis faixa etária, etnia e escolaridade. Então, quais foram os resultados que nós encontramos nesse estudo? Né? Iniciando pela faixa etária, nós podemos identificar que no número absoluto de óbitos, os maiores óbitos se encontram de 30 a 39 anos. E isso se confirma quando nós vamos olhar a proporção para cada 1 milhão de habitantes. Então, na região sudeste brasileira, maior número de óbitos maternos ocorrem em mulheres de 30 a 39 anos, por descolamento prematuro de placenta, seguido por 20 a 29 anos, depois 15 a 19, seguido por 40 a 49 e, por último, 10 a 14 anos. Essa última faixa etária, de 10 a 14 anos, nos atenta para um problema da região sudeste, que é a gravidez na adolescência. Essa gravidez na adolescência, ela é um risco biopsicossocial para essa menina, mas principalmente quando a gente olha para desfechos obstétricos, a gente encontra também risco aumentado para descolamento prematuro de placenta, portanto, um risco aumentado também para a sua própria saúde, necessitando, portanto, de políticas que abracem essas jovens e diminua o risco delas desenvolverem, se gestarem, alguma complicação mais grave. A faixa etária de 20 a 39 anos, que são as faixas etárias onde estão os maiores casos, equivale à idade fértil da mulher.
Portanto, é mais esperado que ocorram nessa faixa etária, justamente porque é nessa faixa de idade onde ocorrem a maioria das gestações. Quando nós vamos analisar a etnia, nós olhando primeiramente para o número absoluto de casos, nós notamos que a etnia parda lidera com o maior número de casos. Todavia, quando nós olhamos o número ajustado em proporção para cada 100 mil habitantes, perdão, a cada 1 milhão de mulheres, nós podemos notar que a população amarela é a mais atingida pelo descolamento prematuro de placenta na região sudeste, seguida pela população preta, depois a parda e, por último, a população branca. Esses dados nos alertam que as populações mais vulneráveis, que são aquelas não brancas, estão mais suscetíveis ao descolamento prematuro de placenta. Portanto, sendo necessários entender quais aspectos socioeconômicos e sociodemográficos podem estar relacionados com o maior desenvolvimento dessas mulheres não brancas do que as brancas. E ações e medidas de política devem ser implementadas justamente para atuar visando diminuir o risco de óbito materno dessas mulheres. Por último, quando analisamos a escolaridade, nós notamos que mulheres que cursaram de 8 a 11 anos de escolaridade tiveram mais óbitos por descolamento prematuro de placenta. Esses 8 a 11 anos equivalem, no mínimo, ao ensino fundamental incompleto e, no máximo, ao ensino médio incompleto. Então, a gente consegue ver e corrobora com artigos encontrados e foram bases para esse estudo que os cuidados e condições pré-natais estão muito associados à escolaridade, né? Então, mulheres com menor escolaridade tendem a ter mais dificuldades de acesso, de manter corretamente o seu pré-natal. E isso faz com que elas desenvolvam mais patologias que poderiam ser descobertas durante esse processo de saúde. Portanto, a gente precisa agir de forma a melhorar o cuidado continuado dessas mulheres nos serviços de saúde, principalmente nos cuidados pré-natais. Então, em conclusão, o nosso estudo, ele observou que os dados destacam a necessidade de estratégias de prevenção específicas para as faixas etárias, principalmente as adolescentes de 10 a 14 anos e grupos demográficos identificados. Além disso, a alta taxa de óbito entre a população amarela e a escolaridade e a taxa de escolaridade significativamente menor indicam áreas críticas para intervenções. Então, nós precisamos entender quais são os fatores que levam essas mulheres amarelas a terem mais descolamento prematuro de placenta. E como a gente pode intervir de forma a essas mulheres que têm menos escolaridade possam seguir os seus cuidados pré-natais adequados, evitando a DPP, mas também muitas outras complicações obstétricas que podem ser evitadas junto do tratamento pré-natal adequado. Então, por último, é crucial a gente desenvolver e implementar medidas para reduzir a mortalidade materna por descolamento prematuro na região sudeste do Brasil. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do GCEU de estarmos apresentando o nosso estudo e também gostaria de agradecer a nossa instituição, IDOMED, por sempre fomentar o ensino e a pesquisa. Obrigada.